Se gostar do vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. No anime de hoje a gente acompanha a Zagiri, uma mina com uma das vidas mais fodidas que eu já vi em um anime. Tanto que a primeira cena do anime é ela tentando ir de arrasta pra cima se jogando na linha do trem. Mas quando ela ia colocar um ponto final na própria vida, ela lembra que ela tem alguém que depende dela. E por isso ela desiste da ideia. Então ela vai pra escola e logo quando ela chega, ela percebe que as colegas de classe dela encheram os sapatos dela com giletes e pregos. A Zagiri sofre bullying todos os dias de algumas colegas dela, em especial a Sarina e a Erika. E isso acontece há tanto tempo que a Zagiri não tenta nem fugir ou pedir ajuda. E o anime faz questão de mostrar essas cenas de bullying da forma mais desesperadora possível. Essas três minas sádicas fazem bullying com a Zagiri por um dos motivos mais idiotas que eu já vi na minha vida. Mas a gente fala disso depois. Essas garotas infernizam tanto a vida da Zagiri que chega uma hora que elas ficam entediadas. Porque a Zagiri não quer nem mais reagir e só aceita tudo o que elas fazem com ela. E por isso uma delas chama um cara chamado Sota para participar do bullying também. Depois de um dia horrível de aula, no caminho de volta para casa, a Zagiri vai até uma ponte, onde ela cuida de um gatinho em segredo, porque ela não pode levar ele para casa. Ela até comprou uma coleira para dar a esse gatinho, e foi por causa desse gato que a Zagiri não se jogou na linha do trem. Depois que ela dá comida pro gato, ela vai embora, sem perceber que uma das garotas que fazia bullying com ela tá escondida vendo tudo. Se você ficou curioso por que a Zagiri não fala nada do que ela sofre pros pais dela, é porque em casa os pais da Zagiri não ligam pra ela, porque eles passam o tempo todo bajulando o irmão mais velho dela. Ele faz questão de mostrar pros pais deles que ele é um estudante exemplar, esforçado e genial, mas o que os pais dele não sabem é que toda noite ele amarra a Zagiri com uma corda e espanca a garota até ela desmaiar. E o anime mostra isso da forma mais assustadora possível, porque a Zagiri sempre pede pra ele parar. Mas ele sempre continua como um maldito psicopata. Ele faz isso para aliviar o estresse que ele sente por ter que se esforçar todos os dias para atender às expectativas dos pais deles. Depois dessa sessão de espancamento, a Zagiri tá deitada na cama dela e do nada um capeta aparece no computador dela, oferecendo a oportunidade da Zagiri virar uma garota mágica. E com isso ela vai poder mudar a própria vida. A Zagiri se assusta com aquilo e só desliga o computador. Esse é o primeiro anime de garota mágica que eu vejo que a criatura que dá os poderes mágicos para as garotas não é um mascote fofinho, como aquele gato desgraçado de Madoka Mágica. No outro dia, no armário da Zagiri na escola, ela encontra uma arma de brinquedo e uma mensagem do ADM do site das garotas mágicas falando que aquela arma mágica é da Zagiri e ela pode usar como ela bem entender. A Zagiri pensa que aquilo é uma brincadeira, mas mesmo assim ela pega a arma. Depois disso, o anime corta para a Zagiri sendo usada como pano de chão pelas minas que fazem bullying com ela, e como eu já falei, elas começaram a achar que infernizar a vida da Zagiri começou a ficar chato. E por isso uma das garotas chama o Shota pra literalmente a Zagiri. O cara tira as calças e vai pra cima dela, e a Zagiri consegue empurrar o cara, ele cai e a Zagiri consegue fugir. E depois disso ela se esconde em um estacionamento e aparentemente ela conseguiu escapar. Mas do nada eles encontram ela de novo. O cara segura a Zagiri no chão e mano, essas minas são tão escrotas. Enquanto a Zagiri tá lá desesperada tentando fugir, a Erika mostra que matou o gato da Zagiri jogando a coleira dele na frente dela. A Zagiri consegue se livrar do Shota, mas ela fica presa em um dos cantos do estacionamento. Daí ela puxa a arma que ela ganhou do ADM do site e atira neles, sem saber que aquela arma é na verdade um portal gun. A Zagiri teleporta ele sem querer para a linha do trem, bem na hora que ele estava passando, e os dois são mortos. Depois disso mostra a Zagiri em casa, ela fica muito assustada com medo de ser presa, e no outro dia toda a sala da Zagiri ficou de luto, porque a Erika e o Shota morreram. E a Sarina decide questionar a Zagiri sobre o que aconteceu com a amiga dela. Ela pega um estilete para ameaçar a Zagiri, e quando ela estava quase cortando a Zagiri por pura raiva, ela é salva pela Hashimura, uma outra garota mágica que estava observando a Zagiri o tempo todo. A Hashimura fala que a arma dela tem o poder de parar o tempo, e depois disso ela questiona o porquê a Zagiri não matou aquelas duas vadias. Então a Zagiri diz que não poderia fazer isso, e a Hashimura dá um exemplo de como matar elas e ainda assim fazer aquilo parecer um acidente.
A Hashimura chama a Zagiri para ir embora. Quando a Hashimura faz o tempo voltar a correr, abre um corte enorme no pescoço da Sarina. Daí a Hashimura fala para Zagiri que ela não precisa se preocupar, porque mesmo a Sarina sendo um lixo, o corte na garganta dela não é o suficiente para matá-la. Então as duas vão para casa da Zagiri e a Hashimura fala que ela não precisa se preocupar, porque ninguém tem como provar que ela foi a responsável por matar as colegas dela. E a Hashimura começa a explicar como funcionam as armas mágicas. Quando a arma mágica é usada, os olhos mudam de cor e o cabelo começa a sangrar. E todas as garotas mágicas têm um brasão no braço e ele vai apagando com o tempo, simbolizando a vida útil da garota mágica. Porque as armas mágicas usam a vida da garota mágica como combustível. Depois dessa pequena explicação, a Hashimura conhece o irmão da Zagiri e só de olhar pro cara ela percebe que ele é extremamente falso. お兄さんイケメンね。なんて言うんでしょうね。普通の人間は。あんなクソみたいにうさんくさい顔をした人久しぶりに見たわ。 Então a Hashimura pede ajuda a Zagiri para achar uma garota mágica que começou a matar outras garotas mágicas. Depois disso, a Hashimura fala sobre a amiga dela que estava investigando o site das garotas mágicas e do nada desapareceu. Mas antes da Hashimura perder o contato com essa amiga dela, ela conseguiu uma foto da assassina que está matando as outras garotas mágicas. E as duas deram um apelido a ela de Caçadora Mágicas. E a Hashimura propõe um acordo a Zagiri. Em troca da ajuda dela, a Hashimura vai proteger ela. Depois disso, a Hashimura passa a noite toda vigiando a Zagiri dormir, e no outro dia Zagiri está andando pela rua e ela é encontrada por uma garota, que por acaso é a Caçadora Mágica. A Hashimura tenta capturar ela parando o tempo, mas ela tem uma arma que neutraliza os poderes da Hashimura. Ela tenta matar a Zagiri com uma arma de choque, não funciona e a Hashimura começa a pedir ao Zagiri para usar a arma mágica dela. E mesmo a Caçadora Mágica querendo matar ela, a Zagiri fica muito assustada com medo de usar a arma dela de novo e matar a Caçadora Mágica sem querer. Mas a Hashimura manda ela confiar nela e usar a arma mágica para sobreviver. E quando a Caçadora Mágica iria matar a Zagiri, ela consegue usar a arma dela para sobreviver. A Zagiri mandou a Caçadora Mágica sem querer para debaixo da ponte onde a Zagiri cuidava do gato dela. As duas conseguem pegar a Caçadora e ela revela que é a Shiori, a amiga desaparecida da Hashimura. Uma das armas que ela roubou consegue fazer ela mudar de aparência. Então a Hashimura começa as torturas. A Hashimura não liga de usar violência para conseguir as informações que ela quer. A Shiori não quer falar nada, mas ela muda de ideia depois que a Hashimura ameaça ela, falando que vai parar o tempo e encher ela de insetos. A Shiori fala que ela foi contratada pelo ADM do site para pegar as armas mágicas de volta. O ADM disse para ela que o mundo vai acabar em pouco tempo, porque uma tempestade vai chegar e vai destruir tudo. E a única forma de sobreviver é recolhendo as armas mágicas de toda a cidade. Mas quando a Shiori vai falar tudo que ela sabe, o corpo dela entra em colapso e ela desmaia. As duas levam ela para o hospital e o médico fala que a saúde da Shiori é horrível. A Hashimura percebe que a Shiori ficou assim por usar várias armas mágicas ao mesmo tempo. Então a Hashimura e a Zagiri têm uma ideia de procurar alguma garota mágica com poder de curar a Shiori, ou pelo menos fazer ela falar tudo que ela sabe. Junto com todas as armas que a Shiori roubou, ela também tinha um livro de assassinatos. E as duas reconhecem uma pessoa nesse livro, que no caso é a Nijimi, uma das ídols mais famosas da cidade. Então, para as duas chegarem perto da Nijimi, as duas se disfarçam como fãs dela, e quando elas finalmente conseguem encontrar a Nijimi, elas usam as armas mágicas delas para sequestrar a Nijimi e levar ela para um parque. E elas se surpreendem porque a Nijimi não se assusta com elas. Pelo contrário, a Nijimi fica super feliz por encontrar outras garotas mágicas. A Zagiri e a Hashimura se apresentam e tentam pedir ajuda dela, falando que elas têm uma amiga em coma e que elas precisam de ajuda. Mas bem nessa hora os fãs da Nijimi aparecem e ela precisa voltar ao show. Mas antes de voltar, ela combina com as duas de encontrar elas no dia seguinte. Quando elas chegam no hotel da Nijimi, a Hashimura começa a ficar desconfiada com a Nijimi, já que ela não parece ter medo nenhum delas, ou pelo menos não saber que existe uma caçadora mágica por aí. E quando eles chegam no quarto da Nijimi, elas percebem que esse quarto tá cheio de gente. E a Nijimi explica que aqueles são os fãs dela. Depois disso, a Nijimi começa a explicar que ela ganhou uma calcinha mágica com o poder de controlar qualquer pessoa do jeito que ela quiser. Elas perguntam se a Nijimi já conheceu outras garotas mágicas, e a Nijimi começa a surtar e enlouquecer de raiva. Ela começa a contar sobre uma amiga dela que foi assassinada pela Shiori, e agora ela quer vingança. A Hashimura percebe que se
se elas contarem pra Nijimi sobre a Shiori, ela vai fazer de tudo pra matar ela. E elas desistem de pedir ajuda a Nijimi e vão embora. As duas voltam pro hospital pra ver a Shiori e começam a discutir sobre as garotas mágicas da cidade. E por coincidência, a Sarina estava internada no mesmo hospital e ela ouve a conversa inteira. E depois que elas vão embora, a Sarina entra no quarto da Shiori e lá dentro ela encontra o ADM do site. E ele pede pra Sarina pegar o trabalho que era da Shiori como caçadora de garotas mágicas. Ele também fala pra ela sobre a tempestade que vai chegar e destruir tudo, mas ele só consegue convencer a Sarina depois que ele dá uma arma mágica pra ela e manda ela se vingar pelo que a Zagiri e a Hashimura fizeram com ela. Na saída do hospital, a Hashimura pergunta a Zagiri o porquê a Sarina fazia bullying com ela. E vocês lembram que eu disse que a Zagiri sofria bullying por um motivo idiota? Quando a Zagiri entrou na escola, ela era muito tímida, mal falava e era muito ruim em tudo que fazia. E por isso ela prejudicava todos os outros colegas dela. Mas sempre que isso acontecia, a Sarina sempre dava cobertura pra ela. Até chegar uma hora que a Sarina queria ser agradecida por tudo que ela fez pra proteger a Zagiri, mas por a Zagiri ser muito tímida, ela não conseguiu nem dizer um obrigado. E por causa disso, elas começaram a infernizar a vida da Zagiri. Esse anime também mostra um momento bem satisfatório. O irmão da Zagiri passou vários dias sem bater nela e por isso ele foi mal em uma prova. E depois ele apanhou do pai dele. No outro dia na escola, a Zagiri percebe que a Hashimura faltou e a Sarina voltou com uma cicatriz gigante no pescoço. Além disso, a Nijimi desistiu de ser idol para caçar a Shiori. E por coincidência, ela vai estudar na mesma sala que a Zagiri e a Hashimura. Depois disso, as duas se encontram no terraço e a Nijimi pede a ajuda da Zagiri para achar a pessoa que matou a amiga dela. Depois disso, a Zagiri decide visitar a Hashimura e quando ela entra na casa dela, ela acha a Hashimura desmaiada por ter usado a arma dela muitas vezes. E perto dela tinha um cara todo amarrado. Daí o anime mostra a história da Hashimura. Esse cara é um bandido que matou toda a família da Hashimura. Por causa disso, a Hashimura passou anos com medo dele voltar para matar ela. Até que a Hashimura ganhou a arma mágica dela e a primeira coisa que ela fez foi sequestrar esse cara e depois ela passou a torturar ele todos os dias, procurando uma forma de se sentir melhor. Enquanto a Zagiri ajuda a Hashimura, a Sarina aparece para se vingar das duas. Daí a Sarina fala para elas que ela falou para Nijimi que a Shiori estava em coma no hospital. Mas quando a Nijimi entra no quarto de hospital para matar a Shiori, ela não consegue porque a Hashimura tinha colocado um campo de força em volta dela, combinando várias armas mágicas diferentes. E depois disso, a Nijimi encontra uma enfermeira e é obrigada a fugir. Voltando para a Zagiri, ela decide proteger a Hashimura que está desmaiada no chão. A Sarina tenta mandar as duas de arrasta para cima, mas a Zagiri usa o mesmo escudo para se proteger. A Sarina começa a reclamar com a Zagiri, chamando a Zagiri de hipócrita porque ela valoriza muito as amizades que ela tem, mas não pensou duas vezes em matar os amigos da Sarina. Por causa disso, a Zagiri finalmente consegue coragem para enfrentar a Sarina. E depois disso o prédio começa a desabar e do nada Sarina aparece na escola. Daí ela começa a lembrar que a Zagiri salvou a vida dela antes do prédio desabar. Muito tempo depois que o prédio desabou, elas são encontradas pelos bombeiros e eles mandam as duas pro hospital. Enquanto elas estão internadas no hospital de alguma forma que o anime não explica direito, uma garota chamada Kusami chega no hospital para ajudar elas. De início parece que ela vai matar a Shiori, mas na verdade a Kusami só queria curar ela. A Kusami ela tem uma arma bem estranha. Essa arma é um estilete que ela consegue curar qualquer um depois de se cortar e fazer a pessoa beber o sangue dela. Depois ela cura a Hashimura e a Zagiri e a Kusami fala para elas que existem vários sites diferentes de garotas mágicas. A Kusami faz parte de um outro grupo de garotas mágicas e ela quer a ajuda das três para conseguir capturar um ADM do site para que elas possam interrogar ele, a fim de descobrir o que é a tal tempestade. Depois disso elas voltam para o prédio que desabou para procurar as armas mágicas delas, mas elas não encontram nada. Enquanto isso, a Nijimi vai até a casa da Zagiri procurar vingança, porque a Zagiri e a Hashimura sabiam de tudo e não falaram nada. Mas ela muda de ideia depois de conhecer o irmão da Zagiri. O irmão da Zagiri começa a pensar em uma forma de usar a Nijimi. Eu esqueci de falar, mas o irmão da Zagiri é um cara tão egocêntrico que ele acha que há alguma espécie de deus na Terra. Voltando para Nijimi, ela passa um tempo com o irmão da Zagiri e logo depois ela desiste da vingança e vai embora. Depois de não encontrarem as armas, as duas voltam para casa da Zagiri. E os pais da Zagiri se surpreendem por elas já estarem curadas e a Hashimura pede para passar um tempo com eles, já que a casa dela desabou. E o irmão da Zagiri começa a desconfiar que elas têm poderes mágicos. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado para quem me ouviu até aqui e a gente se vê na próxima.